Olá, nós estaremos fazendo uma reflexão bíblica que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, até o versículo 4 nós lemos. Esse foi um marco para a igreja primitiva. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele deu orientações importantes aos seus discípulos. Eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder, ou seja, do Espírito Santo que desceria sobre eles, e assim iniciaria o seu ministério aqui na terra, a respeito da questão dos dons espirituais, que até então no Antigo Testamento a gente pode perceber que havia manifestações esporádicas do Espírito Santo em determinados trechos da Bíblia. A palavra menciona: e veio o Espírito Santo sobre, e o Espírito Santo de Deus apossou-se de determinado personagem da Bíblia. Então a gente pode perceber que o Espírito Santo vinha e voltava, então não tinha esse ministério contínuo entre os discípulos. Mas a partir então da descida ali quando teve uma festa que cumpriu-se os dias, do Pentateuco, que era uma comemoração, era uma das festas do povo de Israel. E então eles estavam reunidos no mesmo lugar, conforme a ordenança de Jesus, que eles estavam reunidos no cenáculo. E veio então o Espírito Santo e desceu sobre eles. E eles foram cheios, o versículo 4 fala que eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o tema que eu gostaria de tratar nessa oportunidade é a respeito do cristianismo de poder, sem santidade. É um cristianismo incompleto. Quando esses homens de Deus receberam o Espírito Santo ali, foram cheios do Espírito, nós podemos ver a mudança e transformação na vida deles. Pedro, que era uma pessoa impulsiva, sanguínea, precipitada, foi transformado num pregador aqui e pregou em seu sermão aqui. No primeiro sermão que ele pregou, muita gente se converteu. Esses discípulos foram transformados pelo poder do Espírito Santo de tal forma que eles permaneceram em Jerusalém, mesmo após a descida, mas Deus queria que eles fossem testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E por eles não terem obedecido à ordem de Jesus, eles continuaram em Jerusalém. O Jerusalém era apenas para ficar ali testemunhando logo depois da descida do Espírito Santo, mas eles deveriam alcançar as outras regiões. Mas houve uma perseguição, Deus permitiu essa perseguição justamente para que eles se espalhassem para outras regiões e fossem a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então eles foram pregando, e esses homens, esses 12 discípulos, que teve depois um que substituiu Judas, nós vemos que esses homens foram tão cheios do Espírito Santo que a igreja, o cristianismo ali cresceu, e por onde eles passavam,
E a gente pode ver que nos versículos 42 a seguir, fala que eles davam testemunho e eles aceitavam, as pessoas aceitavam a palavra, e a partir do versículo 42 fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir, e o resultado desse enchimento do Espírito Santo, também a gente vê que em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E a gente percebe também que no versículo 47, que louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. De qual povo que eles contavam simpatia? Daqueles povos que não criam, ainda não haviam recebido o Evangelho. Então eles caíam na graça e na simpatia dos não cristãos. Cristianismo de poder sem santidade é um cristianismo incompleto. Por quê? Por mais que a gente hoje ouve falar que há o mover de Deus, há avivamento acontecendo, mas todo avivamento deve desembocar em duas coisas pelo menos. Primeira, deve desembocar em santidade. Segunda coisa que o avivamento deve trazer para a gente é o evangelismo, é o alcance de outras pessoas para Cristo. Então, santidade, primeiro ponto. Nós podemos ter reuniões onde há gritos, há línguas, há dons, há manifestações de dons, mas se a nossa vida não crescer na santidade, nós não estaremos vivendo o verdadeiro avivamento. Então é hora da gente avaliar que tipo de Pentecostes ou que tipo de avivamento nós estamos tendo. É o avivamento só de poder, né? Ou é o avivamento de poder com santidade? E santidade significa o quê? Compromisso e o reino de Deus, compromisso principalmente de viver uma vida que, como diz o texto aqui, que caia na graça e na simpatia daqueles que não são cristãos, e um compromisso e interesse maior no reino de Deus. Ou seja, quanto mais santos, mais envolvidos ou mais preocupados nós estaremos com o reino de Deus. E o que o avivamento tem produzido para a sua vida, o avivamento pessoal? Tem produzido esses elementos: santidade, poder para testemunhar e interesse e envolvimento no reino de Deus. Essa fica nossa reflexão, e que Deus nos ajude e que nós possamos buscar cada dia mais esse poder do céu, um fogo verdadeiro de Deus, né? O fogo que aquece, que seja o mesmo que purifica os pecados. Que a gente não viva apenas um avivamento de emocionalismo, mas que a gente veja o resultado desse avivamento na nossa vida. Que quanto mais nós buscamos o poder do Senhor, mais nós estejamos santos e purificados desse mundo. E os frutos do Senhor serão produzidos. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus.